Maria é a pessoa humana mais salva e redimida por Deus. E é este mistério que nós celebramos na Imaculada Conceição de Maria, de Nossa Senhora. Se você quer entender este mistério de fé, nos acompanhe neste vídeo. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este Pão da Palavra especial, no qual nós queremos meditar sobre o tema da Imaculada Conceição de Nossa Senhora nesse dia 8 de dezembro. Meditaremos a Palavra de Deus proclamada nesse dia. Querido irmão, querida irmã, quando nós afirmamos a Imaculada Conceição de Maria, nós estamos afirmando que Deus, em previsão dos méritos de Jesus Cristo e tendo em vista a encarnação do Verbo no ventre de Maria, Deus antecipou em Maria a salvação que é dada a toda a humanidade por Jesus. Em outras palavras, Maria foi a primeira salva, foi a primeira redimida e plenamente redimida, de tal maneira que foi concebida inclusive sem a mancha do pecado, do qual Cristo depois, posteriormente, haveria de salvar toda a humanidade. Para você entender esta ideia, vamos utilizar o argumento de Duns Scotus, um beato da igreja. Imagine uma pessoa que não saiba nadar e que ela caia numa piscina. Então, aquela pessoa está se afogando, está se debatendo, está quase morrendo dentro daquela piscina. E eis que chega um salva-vidas e salva aquela pessoa, tira aquela pessoa daquela piscina, mergulha na piscina, tira a pessoa, salva e resgata. Bom, nós diríamos que isso é salvação, e é salvação de fato. Mas agora pensemos num outro exemplo. E se por acaso, se esta pessoa, se ela lhe fosse impedida de cair dentro da piscina. Por exemplo, se ela estivesse para cair dentro da piscina e o salva-vidas, de uma forma heróica, salvasse aquela pessoa, impedindo com que ela caia na piscina e coloque em risco sua vida. Ora, diríamos que ela foi muito melhor salva, pois ela nem colocou a sua vida em risco naquela piscina. Pois é exatamente esta ideia que Duns Scotus defende acerca da Imaculada Conceição de Maria. Maria é isenta do pecado original, ela é isenta de pecado. Por quê? Porque Deus, como que antecipou na vida de Maria essa graça, essa salvação que Jesus posteriormente alcançaria para toda a humanidade mediante a sua encarnação, paixão e ressurreição. Então Maria foi a mais perfeita salva. E isso por quê? Porque historicamente falando, ela seria a mãe do Salvador. Então ela não poderia ter em si o pecado, pois ela seria o templo de Deus, a arca da nova aliança, aquela que foi escolhida por Deus para poder gerar o Verbo de Deus na história. Então, quando nós afirmamos a Imaculada Conceição de Maria, isso é dito em função da encarnação do Verbo, em função de Jesus Cristo. Tudo que é dito de Maria sempre o é em função de Jesus Cristo. Por causa daquilo que Jesus Cristo haveria de realizar enquanto Verbo encarnado, o mistério da salvação para toda a humanidade, então por isso ela foi salva antecipadamente para ser a mãe do Salvador, para ser esse templo sagrado no qual o Verbo de Deus haveria de se fazer carne. E a palavra de Deus nesse dia nos mostra, portanto, nos insere dentro deste mistério. Por exemplo, a primeira leitura, tirada de Gênesis, capítulo 3, que é aquela narrativa mitológica da queda no paraíso, quando Deus diz à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e esta te esmagará a cabeça. É interessante que é necessário ler o texto com bastante atenção. Por quê? Porque muitas vezes nós nos fiamos da iconografia religiosa. E na iconografia religiosa se pinta Maria pisando a cabeça da serpente. E o texto do Gênesis afirma que não é
a mulher que pisa na cabeça da serpente. Quem pisa na cabeça da serpente é a descendência da mulher. Ou seja, no caso, quem escreve esse texto está pensando no Messias, que haverá de ser descendente do povo de Israel. É ele, o Cristo, quem pisa na cabeça da serpente, destruindo o pecado, a morte e o poder do diabo, né? Então, Maria é imaculada, isenta do pecado, salva por antecipação. Por quê? Porque a descendência dela, que é Jesus, o Messias, haverá de pisar a cabeça da serpente. Haverá de ser o Salvador, derrotando o mal e a morte para toda a humanidade. A segunda leitura, Efésios capítulo 1, né, nos fala que em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. E veja, Ele nos cumulou de graça no seu bem-amado, versículo 6. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, versículo 3. Ora, querido irmão, querida irmã, nós muitas vezes olhamos a nossa condição humana como uma condição marcada pelo pecado, e esse texto nos mostra que somos marcados pela graça antes do pecado. Existe um desígnio salvífico de Deus, existe um desígnio gracioso de Deus para toda a humanidade. É claro que esse desígnio foi frustrado por causa do pecado original, o pecado da desobediência e do rompimento com a graça de Deus. Mas, diga-se de passagem, antes do pecado existe a graça original, né? Então, em Cristo, fomos escolhidos para ser santos e irrepreensíveis. Então, Deus escolheu Maria para ser santa e irrepreensível, a fim dela ser a mãe do Salvador e trazer na história humana o Verbo de Deus feito carne, que haverá de reconciliar com Deus todo o universo, toda a criação, toda a humanidade. A figura de Maria é tão especial que o Evangelho de Lucas, nesta cena da Anunciação, Lucas capítulo 1, versículo 26, que é o Evangelho de hoje, nesta cena há um detalhezinho precioso em toda a Sagrada Escritura. Quando o anjo Gabriel é enviado por Deus a Maria, o anjo chama Maria, alegra-te, cheia de graça. Esta expressão, cheia de graça, em grego se diz kerakitomene. Aquilo que em português se gasta 3 palavrinhas para se dizer, em grego se gastou apenas uma. Kerakitomene. Kerakitomene significa plena da graça, plena de cáris. Mas plena no sentido de que, se cair mais uma gota, imaginemos que Maria fosse um copo d'água. Se caísse mais uma gotinha, o copo transbordaria. Isso é kerakitomene. E esta expressão kerakitomene em toda a Bíblia, se você pegar toda a Bíblia grega, o Antigo Testamento em grego e o Novo Testamento em grego, de Gênesis a Apocalipse, esta palavra só aparece uma única vez e é aplicada a Nossa Senhora. Nós não podemos ser ingênuos, queridos irmãos, queridas irmãs, de pensar que os autores sagrados, ao escreverem os textos, que eles não pensam nas palavras que estão escrevendo. Pensam sim, eles estão fazendo teologia. Então, ao dizer que Maria é kerakitomene, uma expressão que é utilizada somente para ela em toda a Sagrada Escritura, a Bíblia, os autores sagrados da Bíblia querem afirmar a unicidade, o caráter único da vocação de Maria, né? Não é uma mulher qualquer, é a mãe do Salvador. E para ser a mãe do Salvador, ela foi cumulada, não por causa dela, mas por causa do filho que ela haveria de gerar. Ela foi cumulada de todas as graças e bênçãos de Deus. Ela foi plena da graça de Deus. A graça nós sabemos quem é. A graça é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Então ela era cheia da graça de Deus. E isso justifica, portanto, a teologia posterior da Igreja ao afirmar que ela é isenta da mancha do pecado.
que ela não teve pecado atual, que ela nunca desobedeceu a Deus em toda a sua vida, que ela sempre viveu uma vida de comunhão com Deus, isso toda a igreja, desde o início, tinha consciência, defendia esta fé. A questão era saber se Maria nasceu com a mancha do pecado, como toda a humanidade, ou não. Pois a igreja chega à conclusão, não, ela é tão cheia da graça de Deus, ela é tão salva por Deus, que Deus a isentou, inclusive, dessa tendência natural que todos nós temos a desobedecer a Deus, a mancha do pecado original. Ela não era egoísta. Tudo que ela o fazia pensando agradar ao Senhor, pensando agradar a Deus. Ela era Imaculada Conceição. Então, por isso que depois, no fim de sua vida, sua morte não é morte, sua morte é dormição, sua morte é ressurreição. Por isso que ela está ressuscitada, corpo e alma, junto a Deus do céu, porque o pecado nunca tocou a sua vida, nem no seu nascimento e nem na sua existência histórica. Por isso ela é a Imaculada Conceição. Que nesse dia possamos pedir a Nossa Senhora, então fazendo memória desta figura ilustre da Santa Igreja, ela é membro da Igreja, e nós já contemplamos nela aquilo que todos nós haveremos de um dia experimentar, a glória da ressurreição junto a Deus no céu. Para isso que ela interceda sempre por todos nós. Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Querido irmão, querida irmã, até o próximo final de semana. Até o próximo final de semana estaremos meditando, trazendo um novo pão da palavra, meditando a palavra de Deus proclamada neste terceiro domingo do Advento. Até este final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.